Nota divulgada na última semana, o prefeito eleito Silvio Barros, do PP, afirmou que ainda não definiu os nomes para sua equipe de governo, que assume em 2025. Ele está em diálogo com partidos aliados para definir quem poderá contribuir em áreas estratégicas da gestão. Ângelo Rigon, já surgiram alguns nomes aí, está sendo especulados, obviamente, para compor o time do Silvio Barros. Você tem alguma coisa para nos dizer sobre isso? Tenho. No final de semana, a assessoria de comunicação do candidato eleito, do prefeito eleito, enviou para alguns veículos de comunicação a informação de que o prefeito não tinha confirmado nenhum nome ainda da administração. E por que isso? Porque já vinha mais de uma semana, cerca de uma semana, a informação de que o secretário de Fazenda já estaria escolhido, que é o José Luiz Bovo, que perdeu a eleição lá em São Jorge do Ivaí. E o Bovo foi, o pessoal lembra, super secretário aqui em Maringá. Chegou a acumular as duas principais pastas. Era o homem mais chegado, mais de confiança da família Barros. Então, como estava muito esse comentário, para dar fim a eles e ter a oportunidade de escolher, me parece que dessa vez o Silvio vai ter um pouquinho mais de prerrogativas para escolher secretários. A história é o seguinte: você passa 3 nomes, cada partido que participou da coligação passa 3 nomes para a secretaria que vai ganhar, e ele escolhe um desses 3 nomes, né? O principal problema na questão do Bovo é a relação dele com os funcionários. Você falou o nome do Bovo lá dentro da prefeitura, tem muita gente que arrepia, pelo estilo dele e tal, e pela forma lá como ele se relacionou com o pessoal nesse período. Então é um nome que tem... Se dependesse dos funcionários, seria o Marcos Carmona, que se aposentou em abril e se dá com todo mundo. Então, é um nome que o prefeito, inclusive, passou a analisar. Mas o gargalo está nessas indicações dos outros partidos. Por exemplo, no ponto mais importante que apareceu nas pesquisas, que era a questão da segurança pública, que é o que preocupa o maringaense. Então já botou a Sandra Jacovós lá para lembrar o Jacovós, que é delegado, que é deputado, ligado à área da segurança, para poder, né, vai ter que corresponder agora. Mas qual que é a questão? O nome que o partido, o PL, tem para assumir a Secretaria de Segurança é o do vereador delegado Luiz Alves. E o vereador está resistindo. Por que ele está resistindo? Hoje, como vereador, ele tem as sessões de manhã, né? E isso não implica no horário. Então, ele pode acumular o cargo dele de delegado, ficar na mídia e como vereador. Como secretário municipal, ele não poderia fazer isso. Ele ficar full time na prefeitura. Esse é o principal problema. Aí você tem a questão do primeiro suplente, que é o Leandro Bravin, que criou uma relação no PL, porque trabalhou pra caramba, teve aquela briga com o irmão dele, com o pai dele, a mãe dele, aquela coisa toda que a gente sabe. Então, o Leandro Bravin deve participar da administração, possivelmente numa secretaria, se não conseguir que o delegado Luiz Alves, que é o primeiro nome, é o nome mais, o principal nome indicado pelo PL para assumir a Secretaria de Segurança. É mais ou menos isso aí. Esses são os primeiros probleminhas, mas tem até o final do ano para resolver. E cada partido tem sua cotinha. Antes mesmo da eleição, todo mundo já sabia que vai pegar 3, pegar 2 secretarias. Isso vai ser resolvido nas próximas semanas. Professor Jorge? Você está falando do Leandro Bravin assumir uma secretaria? Há uma possibilidade de ele assumir a assistência social. Eu pensei do meio ambiente, porque aí ia liberar o som lá da fila e depois os aterros sanitários e os aterros e o barulho e etc. Verdade. Compatibilidade absoluta, né? Rigon, há especulações de que existem outros nomes. Tal do Leopoldo, me ajuda na pronúncia, Fieschi, é isso? Fieschi. Leopoldo Fieschi, o José Roberto Ruiz e o Humberto Crespim. Esse pessoal que perdeu na região, por exemplo, o Nildão, vereador, presidente da Câmara de Sarandi. Há uma forte conversa de que ele pode assumir a Secretaria de antiga CEMUSP. Por quê? Porque a mulher dele já trabalha lá. Então, como ele perdeu a eleição, ele viria para cá e assumiria o secretário como secretário de limpeza urbana. Aí você tem o Zé Roberto Ruiz, que perdeu lá em Floresta. Também foi secretário de administração nas gestões do PP. Então, o que a gente está vendo, claro que não dá para apostar em todos os nomes, mesmo porque me parece que o Silvio quer alguns nomes, ele quer trocar, ele não quer ter o mesmo pessoal.
Então você tem muito mais conversa hoje do que realidade. Porque eu acho, por exemplo, um absurdo, eles desmentem, mas há nos corredores, porque esse pessoal participou da campanha, né? Cada um quer o seu pedacinho de bolo. Falo, por exemplo, na chefia de gabinete, já houve várias indicações, mas eu continuo achando ainda que o nome vai ser de alguém ligado a Humberto Crispim, que durante muito tempo foi presidente do MDB de Maringá. Por enquanto, como eu disse, como tem aquela coisa de cada partido apresentar uma relação de 3 nomes, então é mais especulações. Às vezes a pessoa põe 2 nomes para ser rejeitado, justamente para um terceiro ser aceito. Regiane, há especulações então, mas nada definido. Então, as especulações sempre terão, né? Como disse o meu colega aí, todo mundo quer um pedacinho. Mas, assim, você colocar o nome de um delegado policial na Secretaria de Segurança é o que deve ser, né? A gente fala aqui na área da saúde, seria bom ter alguém ligado na área da saúde, justamente porque entende e organiza essa dinâmica para que tenha sucesso. Já teve jornalista na área de saúde. Então, pois é, daí fica um negócio meio esquisito, né? Mas, assim, foram 8 anos, né? A prefeitura na mão de uma única gestão ali, então é realmente um momento transitório complicado, assim, tem muitas alterações, acho que muito estudo deve ser feito e está sendo feito para que a cidade seja conduzida de uma maneira correta. Não dá para ser assim de uma hora para outra que as coisas vão se definir apenas por indicação de nomes. A indicação existe? Sim, a indicação existe. Isso saiu até da própria boca do prefeito eleito, o senhor Silvio, que faz parte dessa dinâmica de você acolher esses partidos que o apoiaram e essas pessoas e ali faça uma análise para ver o que de melhor corresponde, né? Eu acredito sim que será uma gestão muito honesta em relação à cidade, em relação a quem será secretário ou quem trabalhará pelo povo, né? Desta forma, vendo não só pelo interesse do que existe nessa dinâmica, mas sim por capacidade de estar ali nas secretarias. É a maneira como eu vejo, do que eu ouvi diretamente do prefeito eleito, que irá assumir. E não só dele, mas também da dona Sandra, né? E no momento ali onde eu estava presente, foi questionado também a parte da assistência social, onde ela fez parte mais ativamente, e ela falou que existe sim, óbvio, né, uma responsabilidade ali, mas dentro de uma análise que ela também faz parte do todo, né? Visto que, em alguns grandes momentos, ela será a prefeita. Professor Jorge? Eu anotei outro dia uma fala tanto da Pamela quanto da Regiane, Dona Sandra. Isso não deixa alguém mais velho, Dona Sandra? Não, é só uma questão de respeito. Mas por que não fala Dom Silvio? Compreende? Senhor Silvio. Senhor, mas você não falou. Vossa Majestade. Não. É porque. Senhora. Não, mas não é uma observação. Por que não deixa ela a vice Sandra Jacovos? Por exemplo, me chama a atenção esse de Mas dona. eu falei dona. Não, eu compreenda. Eu falo, dona Regiane. Aí você reage, dona Pamela. É uma digamos assim, uma coisa que se cola e deixa a pessoa mais distante. Se queremos alguém mais próximo, por que não chama de Sandra? Por que não chama de Regiane, de Pamela, o Rigon? Compreende? Trabalho, né? Mas é uma questão de intimidade e respeito. No início de uma administração, como nós denominamos as pessoas, ou chamamos as pessoas, marca para o resto. Professor, Da gestão. Então, volta na pauta, professor. Estou na pauta. Pronomes e tratamento, deixa para depois. Estou na pauta, porque estamos falando de uma administração que começa, por exemplo, o prefeito Silvio Barros, a dona Sandra. Compreende que há um salto muito grande entre a discussão política e a questão. Exatamente. Tem uma discussão muito grande em relação à discussão política, para não ter nada a ver. É uma questão de educação que eu recebi dentro da minha casa, da direção, e não sobre a administração. Não é uma questão da educação. Não se trata disto. Se trata da proximidade do sujeito, do agente político com a comunidade. E retirar essa questão de dona de casa, dona de. Compreende? É isso que eu estou dizendo. Por que a gente não pensa... O professor está matando mas o tempo. Mas eu estou exatamente matando o tempo, porque eu gostaria de dizer, a psicóloga Sandra Jacovos, a profissional... É processamento de dados, que é a especialidade dela. Mas qual é a especialidade? Não, deixa eu dar Compreende? Então, é disso que eu estou falando. Mas é por que a gente... É Só porque a pra gente saber. não toma uma relação... O senhor Carioca, olha só a distância que eu estabeleço entre um sujeito e o outro. Professor, seu tempo está acabando, hein? Não tem problema que acabe meu tempo, mas eu diria,
Sandra, vamos, reivindique a sua titularidade de vice-prefeita de Maringá. É isso que eu estou falando. Ela vai ser vice-prefeita de Maringá. Ela foi eleita, vai ser. Que ela não vai ser é secretária. Isso mas então é vice-prefeita. Você pode marcar que ela não vai assumir nenhuma secretaria. A vice-prefeita eleita, Sandra Jacovozzi, que vai assumir a prefeitura de Maringá. Não é a dona Sandra que assume, entende? É disso que eu falo. Pamela Bussolini. Meu Deus. Por favor, Pamela, se puder continuar a pauta. Então, Kim, agora começam muito as especulações, né, sobre como vão ser constituídas aí essas secretarias, quem vai assumir determinada secretaria. Uma coisa, só sobre essas escolhas eu gostaria de pontuar. A gente sabe que o Silvio, ele tem uma tendência e ele gostaria de colocar pessoas que tenham pelo menos algo a ver, uma afinidade ou uma qualificação para as secretarias. Então, me parece que não vai ser só uma escolha política, tá? Claro que cada partido vai indicar ali seus nomes, mas entre esses nomes, eu acho que ainda vai haver esse crivo por parte do próprio Silvio Barros. Agora, com relação à Secretaria de Segurança, que é a que a gente tem ouvido falar mesmo, que é a mais certa, de que tem um nome para ela, né, que é o do delegado Luiz Alves, eu particularmente acho que ele deveria pensar com muito carinho nessa possibilidade pelo seguinte: a gente sabe que ele tem uma afeição pela política, que ele tem um interesse político, ele se elegeu mais uma vez, inclusive aumentou a votação dele com relação à primeira vez que ele entrou, né, como vereador, mas nós falamos muito aqui nesse programa sobre o problema, né, essa mazela que Maringá tem hoje na segurança pública. Eu acho que é o grande problema da cidade, a segurança pública. E, sem dúvidas, a pessoa que se propor a assumir essa secretaria e se ela resolver este problema, né, em Maringá, melhorar a segurança pública em Maringá, vai ser, assim, algo notório e, com certeza, um belo de um cartão para outras possibilidades aí que podem se abrir, por exemplo, se o Luiz Alves aceitar, né, uma questão aí pode o levar como um deputado estadual, né, ou até mais futuramente a outros cargos. Então, sinceramente, eu acho que ele precisa pensar com carinho na possibilidade, porque a Secretaria de Segurança Maringá vai ser uma secretaria que vai estar em muita evidência, em virtude de um problema que a gente tem hoje, mas devido à qualificação dele, eu não acho difícil dele resolver. Então, colocando aí os pesos e contrapesos, acho que seria interessante politicamente para ele também. Ô, Fernando Tupã, nós sabemos que aí ficou para decidir para o segundo turno, né? Mas o que você tem para dizer aqui sobre Maringá, sobre essas especulações aí? Kim, um dos nomes que eu venho apostando aí para ter um cargo na administração municipal é do Alexandre Teixeira, que foi o coordenador aí em Maringá para a eleição do Silvio Barros e conseguiu 66% aí, independente de tudo que aconteceu. O Silvio vinha com uma rejeição muito grande, conseguiu reverter, então é o nome certo. E com relação ao delegado Luiz Alves, eu, se fosse ele, iria disputar a presidência da Câmara, que é muito mais bacana do que ser secretário. Quem, Rafael? Bom, você quer dar um pitaco, hein? Somente duas colocações. Tomara que dessa vez o prefeito realmente faça uma coisa técnica. Porque o que o PP fez as 3 últimas administrações foram coisas políticas. Havia um cargo de chefe de UBS, todos eles, nenhum ligado à área da saúde, todos eles pré-candidatos por essa super coligação que disputou aquela eleição de 2016 e perdeu para o Ulisses. E segundo, também isso evitaria trazer um homem que sempre foi forte, foi inclusive, se eu não me engano, sócio do próprio Silvio lá em Cascavel, quando ele conheceu ele, que é o Leopoldo Fieschi. Leopoldo Fieschi, só jogar no Google, está lá, Operação Taxa Alta, em 2019, ele foi detido pelo GAECO e acompanhou a eleição aqui em Maringá. Dizem que, apesar da proximidade dos dois, ele não vai nomear o Fieschi, mas circula aquela coisa. Então, o que a gente deseja? Que realmente ele cumpra o que falou, que não seja igual das outras vezes, que não haja só indicação política, que haja também indicação técnica, porque é só assim que a gente vai avançar. Política a gente viu o que trouxe, a gente está vendo dancinha para tudo quanto é lado desses últimos 4 anos.
O professor Jorge, você quer dar uma? Eu vou dar o pitaco, vou insistir na questão. Olha, Meu está, pai do céu. senhores, isto é relevante para uma carreira política. Vai lá. Olha, se for de idade bastante superior, pode tratá-la de dona. Compreende? Vocês estão dando Meu a Sandra Jacovós Jesus Cristo. uma Oremos questão que é dona segunda-feira. de Bom idosa. dia, Maringá. Mas é que vocês estão carimbando ela. Escute, eu vou falar uma coisa para o senhor Carimbando, diretamente. carimbando. Eu Está tenho uma aqui na intimidade língua suficiente portuguesa. com a Sandra para chamá-la Perfeito, assim. Só aí que sim. publicamente é para Mas todas por as que pessoas a Pamela ouvem, chama não. de ô Silvio? Mas é porque Mas, a Pamela e você tem a relação também. dela com ela, o senhor tem há de que forma pensar, diferente, a minha há que não. pensar como nos referimos Nossa, aos vamos ficar discutindo políticos. semana Meu Deus, inteira vai lá. sobre- Eu diria, Sandra Jacovós, Mas então bom diga. dia, Vai lá, excelente. Pamela. Vamos lá lá pro de Solim. etiqueta aqui. Não, eu estava aqui Senhora apurando, Sandra, daqui a pouco. estava viu, aqui apurando senhora com uma Sônia? fonte que me disse que a intenção do delegado é sim se licenciar e assumir essa secretaria, porque realmente é uma missão, né? Sim. Então, como missão, acho que ele deve estar até honrado com isso. A gente fala sempre sobre a participação de pessoas técnicas nas secretarias. É óbvio que o Luiz Alves, além de delegado, está na segurança pública de forma direta. Mas, obviamente, ele vai ter que escolher. E aí, essa é a grande questão, Mas escolher, né? Escolher também o salário, Exatamente. né? Então é É isso. isso aí.